Shalom, queridos. Shavua Tov a todos. Uma boa semana a todos. Hoje é 1º de dezembro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 30 de Heshvan do ano 5785, contando a partir da criação. Essa semana que se passou, nós estudamos a Parashá de Toledot. O termo, a expressão Toledot, traduzindo do hebraico para o português, significa descendentes, uma referência de Gênesis, capítulo de número 25, verso 19, onde diz a Torá: Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham Holid et Yitzhak. E estes são os descendentes de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Gênesis, capítulo 25, verso de número 19. Então, a nossa paraxá, ela vai trabalhar este tema, este assunto, mostrando para nós os descendentes de Isaac, Yitzhak, que na ocasião, pelo texto bíblico, pelo texto da Torá, é Jacó e Esaú. Então será com base nessa paraxá que nós estaremos aqui desenvolvendo o nosso estudo, a nossa aula. Queridos, a paraxá começa, repito, dizendo: Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham Holid et Yitzhak. E estes são os descendentes de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Uma pergunta que é pertinente a esse passuk, a esse versículo, é por que a Torá ela enfatiza que o Yitzhak é filho de Avraham. Quando nós lemos o texto sagrado, quando nós lemos aqui a Torá, a impressão que dá é que a Torá está gritando para nós, está dizendo para nós de forma repetitiva que Yitzhak tem por pai a Avraham. Então dizem para nós, os comentaristas, que nesse contexto, nessa época, alguns falatórios maléficos eram permeados naquela época. Uns diziam que o Yitzhak não era filho de Avraham, e sim filho de Avimeleque. Então esse comentário pejorativo, esse comentário negativo, era uma realidade nessa época. Sendo assim, a Torá ela vai derrubar essas falas maléficas, dizendo que Yitzhak não é filho de Avimeleque, mas sim filho de Avraham. O Rashi, ele fala para nós que Deus foi lindo, Deus foi perfeito no sentido de provar, de calar esses falatórios maléficos, fazendo com que o Yitzhak fosse um retrato de Avraham. O Rashi, ele comenta esse versículo dizendo que Hashem, ele esculpiu as mesmas características da face de Yitzhak, semelhante às de Avraham. Então, a face, o rosto de Yitzhak era um retrato, de acordo com Rashi, de Avraham. E diz o Rashi: e todos se calaram, entendendo que de fato Isaac era filho de Avraham. E aí o Midrash Tanhuma Toledot A diz para nós: é por isso que está escrito aqui nesse passuk, Yitzhak, filho de Avraham. Então, interpretando aqui o versículo 1 com o apoio do Rashi e com o apoio do Midrash Tanhuma Toledot a Torá ela enfatiza que o Yitzhak, que o Isaac é filho de Abraão para calar, para silenciar esses comentários negativos que o Isaac, que o Yitzhak não era filho de Avraham. Então vem a Torá e fala para nós
que Itzhak era filho de Abraão. Ve'ele toledot Itzhak ben Abraão, filho de Abraão. Abraão Holid gerou et Itzhak. Então a Torá está falando para nós claramente quem é o pai de Itzhak e quem gerou Itzhak. Essa é a explicação do primeiro versículo da Parashá de Toledot. A Torá, ela continua falando que o Isaac, ele casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Então esse casal, eles tinham um sonho, e o sonho era ter filhos para educá-los, para ensiná-los a se tornarem verdadeiros servos de Hashem. Então a Torá fala para nós, de acordo com Bereshit, capítulo 25, Passuk 21, que a sua mulher era estéril. A Rivka, a Rebeca, ela era estéril. E de acordo com a Torá, Gênesis 25, 21, eles oram muito, eles pedem a Hashem que Hashem lhes dê um filho. E a Torá fala, aqui em Gênesis capítulo 25, verso de número 21, que Hashem atendeu às preces deste casal, dando filhos a eles. Vamos ler aqui na Torá, livro de Gênesis, capítulo 25, verso de número 31. Estamos estudando a Parashá de Toledot. Então, Bereshit, capítulo 25, verso 21. A Torá fala para nós: Itzhak rezou muito para Hashem em um canto da tenda, oposto de sua esposa, porque ela era estéril. E a Torá fala: Hashem aceitou as preces e Rivka, Rebeca, engravidou. Então o sonho deste casal estava sendo realizado. Hashem deu a Abrahote, deu as bênçãos. Hashem deu a Abrahá, deu a bênção para este casal, onde diz para nós a Torá que Rivka ficou grávida. É isso que a Torá está falando para nós aqui, meus queridos, no livro de Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 19. E aí surge uma pergunta: como foi a gravidez de Rebeca? Como foi a gravidez de Rivka? Então, quando nós estudamos alguns versículos da Torá, nós aprendemos, de acordo com Bereshit 25, 22, que os filhos lutavam dentro dela. Então, ela sentia dores, ela sentia incomodações na sua gravidez. Eram dores da gravidez que Rivka sentia. E fala para nós o Midrash que, no princípio, a Rivka, a Rebeca, ela não sabia que carregava gêmeos. E ela reclama muito dessa dor, e ao ponto de expressar as palavras: se a dor da gravidez é assim, por que eu pedi para Hashem gerar filhos? Então ela não sabia o que estava acontecendo. Então Rebeca, ela vai procurar alguns esclarecimentos sobre as suas dores, de acordo com o versículo 22, e o Midrash explica para nós que ela vai até a Yeshivá, uma escola que ensinava a Torá, e essa escola ela era administrada por Shem, filho de Noé, e o seu bisneto Eber. Então, quando a Rebeca, ela chega lá nessa Yeshivá, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, ele revela para Hashem o que está acontecendo com Rivka, com Rebeca. Então Shem revela para ela que ela está carregando gêmeos. Isto é, lendo aqui o texto, nós sabemos que se trata de Jacó e Esaú. Então, quando nós vamos nos aprofundando mais e mais nessa parashá, nós aprendemos pelos Midrashim que quando a Rebeca, a Rivka,
ela passava em frente de uma casa de estudo de Torá. Fala para nós o Midrash que o Yaakov se movimentava ao ponto de querer sair, já demonstrando que Yaakov iria ser um grande tzadik, um grande homem que se interessa pelas coisas de Hashem. Porém, o Midrashim fala para nós que quando Rivka passava na frente de uma casa idólatra, o Esaú, ele se movimentava querendo sair. Então, mostrando aí algo interessante para nós. Iria ter uma inclinação para as coisas de Hashem, cumprindo as mitzvot com amor, cumprindo as mitzvot com kavaná. Iria ser muito apegado com o estudo da Torá, o Yaakov. O outro iria não ter interesse pelas coisas de Hashem, no caso, o Esaú. Então, isto é revelado para ela, que ela vai carregar gêmeos. E esses sintomas de passar na frente de uma yeshivá e o Yaakov se movimentar e passar na frente de uma casa idólatra, o Esaú se movimentar, isso é relatado para nós dentro aqui dos Midrashim. Então essa é a explicação que nós temos aqui da Parashá Toledot Aliá número 1. Yitzhak e Rivka não tiveram filhos nos primeiros 20 anos do seu casamento. Quando suas preces foram finalmente atendidas e Rivka concebeu, ela sofreu uma gravidez muito dolorosa. Então é o que nós estamos aprendendo aqui. Deus informou-a de que ela estava grávida de gêmeos. Então foi quando ela procurou o Shem, o filho de Noé, que estava vivo nessa época, e Shem, pelo poder, pela revelação de Hashem, revelou para ela que ela estava grávida de gêmeos. E a Torá fala para nós uma grande lição com essa história: a dupla identidade. Então é sobre isso que eu quero refletir com você, pegando aqui o exemplo de Jacó, que representa um tzadik, um homem que gosta de estudar a Torá, que gosta de guardar os mandamentos com kavaná, com intenção. E por outro lado, nós temos uma outra identidade, o Esaú, que não dava muita atenção para as coisas espirituais. Então, trazendo aqui metaforicamente e trazendo já no nosso contexto, podemos falar que o Yaakov e o Esaú representam as duas almas e seus impulsos que existe dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes, nós queremos alimentar a nossa identidade espiritual, se envolvendo com o estudo da Torá, se envolvendo com as preces diárias, se envolvendo com o estudo das parashiot, se envolvendo com as coisas de Deus, guardando as 7 leis Beninoah com toda a dedicação. Então, muitas vezes nós temos essa identidade espiritual dentro de nós, que de fato é a vontade de Hashem para as nossas vidas, fazer a sua vontade. Porém, é importante nós pontuarmos aqui que, em contrapartida, nós também temos aquele Esaú, aquele Esaú interno dentro de nós, que não se interessa pelas coisas de Hashem, que não separa um tempo para Deus, que não foca em Deus no seu dia a dia, que nem sequer pensa em Deus no seu dia a dia. Está preocupado com as coisas terrenas, está preocupado com as coisas mundanas. E todos nós passamos por esse processo. Quem nunca passou por isso? Há semanas que nós estamos ali conectados com Hashem, conectados com o estudo da Torá, conectados com o estudo da Bíblia, conectados com as preces, temos um propósito certeiro. Porém, tem semanas que muitas vezes nós estamos tendo uma tendência para o Esaú interno dentro de nós. Isso é um perigo. Nesse sentido, queridos, precisamos ter essa leitura das duas identidades para tomarmos ações de favorecer a identidade espiritual.
Muito bem. Ou seja, nossa alma divina, com seu impulso divino, que é uma alma que nós temos, e também o Isaf interno, isto é, a nossa alma vital animal com impulsos egoístas. Então, a lição para nós, estamos estudando aqui a Parashá Toledot. Toledot significa descendentes, e a Torá está narrando para nós os descendentes do Yitzhak, do Isaac, filho de Abraão. E quem são os descendentes, de acordo com a nossa Parashá? De acordo com a Parashá, verso 25 para baixo, é Yaakov, Jacó e Isaú. E esses dois personagens do texto sagrado, eles trazem para nós uma lição, a lição da dupla identidade. Jacó, metaforicamente falando, representa o nosso lado espiritual, a nossa alma espiritual, que tem o desejo, a inclinação para as coisas de Deus. Em contrapartida, metaforicamente falando, nós temos o Isaf, nós temos o Isaú, que tem o desejo carnal favorecido, os desejos mundanos prevalecendo dentro da pessoa. Então, temos que tomar cuidado com essas identidades. Qual identidade nós devemos assumir? A identidade de Yaakov e Jacó ou a identidade de Esaú, que são impulsos egoístas, preocupações somente com coisas mundanas e nada de Hashem e nada de Deus? Então, só aqui já aprendemos o cuidado que nós devemos ter. Quando a nossa alma divina se afirma, ela enfraquece as tendências materialistas da alma vital. Então, olha que profundo esse comentário. Quando a nossa alma divina se afirma. O que significa isso? Significa quando você está conectado com Hashem. Quando você coloca o seu coração, a sua alma, nas coisas de Deus, você está enfraquecendo as coisas materialistas. Você está enfraquecendo tudo aquilo que perde o foco de Deus. Você enfraquece essas coisas e fortalece a sua vida espiritual. Algumas semanas atrás, e isso eu lembrei agora, nós estudamos a Parashá de Noah. E a Parashá de Noah tem uma expressãozinha lá que diz que Noah andava com Deus. Noah caminhava com Deus. E essa expressão de Noah tem tudo a ver com conexão com Hashem. Essa expressão, e Noah andava com Deus, significa que Noé, se esforçava diariamente, colocando a sua mente nas coisas de Deus. Ora, podemos citar aqui também o Tehilim, capítulo 1, os Salmos de número 1, onde a Torá fala para nós: bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Mas olha a continuação do Tehilim, Salmos capítulo 1. Antes, o teu prazer está na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. Ora, há uma ocupação com as coisas de Hashem, há uma preocupação em conectar a alma, a mente com as coisas de Deus. Então, quando nós fazemos isso, de acordo com a sabedoria judaica, nós estamos enfraquecendo toda essa parte materialista da alma animal. Então, olha a diferença. Quando nós assumimos a identidade de Yaakov, nós nos tornamos espiritualmente saudáveis, bons monoteístas, que guardam as 7 leis Benenoah. Então, essa é a grande lição que nós estamos aprendendo aqui. Guardou, se ocupou com as coisas de Hashem, você enfraquece as coisas materialistas e as coisas mundanas, que não te edificam em nada espiritualmente. Muito bem, a alma divina sobrepuja a alma vital da mesma forma que a luz faz com a escuridão.
Então, quando você acende uma luz, a escuridão evapora. A escuridão dissipa, porque onde há luz, as trevas evaporam. Então, essa é uma lição para nós. Quando nós, no nosso dia a dia, já começamos o dia conectado com Deus, e nós que seguimos o judaísmo na configuração Benenoah, nós aprendemos com nossos sábios que nós precisamos começar o nosso dia com Hashem. É por isso que nós, quando acordamos, estando ainda deitados na cama, nós fazemos Modeh ani lefanecha melech haivekayam sheherizata benishimati behemilarabá emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. O que nós estamos fazendo quando nós abrimos os nossos olhos ainda na cama? Você está deitado na cama, acabou de acordar. Primeira coisa, faça a prece do Modeh ani lefanecha. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. O que isso significa, meus queridos? Tem relação com o que nós estamos estudando, dupla identidade, alimentar a alma espiritual, alimentar o Yaakov espiritual? Tem tudo a ver. O que eu quero dizer para você é que nós estamos já deitados na cama ainda, começando o dia com Hashem. E isto você faz com que as coisas materialistas, o Isaf, o Isaú interno, seja enfraquecido dentro de você. Claro, estou falando aqui metaforicamente e já trazendo no contexto do nosso dia a dia e na nossa aplicação. Uma coisa importante também, para nós nos conectarmos com Hashem, e isso nos cura de toda idolatria, é nós fazermos o Shema Israel de manhã e na hora de dormir. O que é o Shema Israel? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Devarim, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quando nós fazemos o Shema Israel, tanto de manhã como à noite, que é a recitação de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós estamos, queridos, dizendo para nossa mente, para nossa alma, você só deve servir um único Deus. Só existe um Deus, um Criador, o que fez os céus e a terra, o que criou Adão e Eva, o que abriu o mar de junco, o mar vermelho para Israel passar. Só existe um Deus, aquele que apareceu no Monte Sinai e deu a Torá, deu as mitzvot para o povo judeu, para o povo de Israel. Então é somente ele que nós servimos. Não precisamos de intermediário, não precisamos de sacrifício no madeiro. O que nós precisamos é se conectar com Deus, o Deus da Torá, o Deus da Bíblia. Então fazer o Shema Israel cura você de toda idolatria. Quando você pensar em colocar qualquer intermediário, qualquer homem para fazer com que você se conecte com Deus, vem o Shema Israel e derruba isso da sua vida, te livrando de um pecado grave que é a idolatria. Então repare bem que no nosso dia a dia, queridos, nós temos meios de se conectar com Deus, nós temos meios de fazer prevalecer o Jacó dentro de nós. Temos recursos para isso, como eu disse, Modeh ani, ainda na cama, fazer o Shema Israel 2 vezes por dia, fazer uma tzedakah nas suas preces. Eu tenho aqui uma caixinha de tzedakah. Então, o que é tzedakah? Tzedakah, ele é você fazer um ato de bondade. Então você pode pegar aí uma moedinha diariamente, colocar dentro de uma caixinha ou algo personalizado e você vai juntando essas moedinhas.
E posteriormente você vai pegar essa coleta e vai ajudar o seu próximo. São atos de bondade ao próximo. Isso traz mérito para a sua vida? Muito mérito para a sua vida. Te livra de coisas maldosas, te dá livramentos no seu dia a dia. Então, quando fazemos isso no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos alimentando, meus queridos? A alma divina. Estamos alimentando, como estamos aprendendo aqui, o Jacó interno dentro de nós. O que mais podemos fazer no nosso dia a dia para prevalecer o Jacó espiritual em nós? Podemos estudar a Torá. Nós temos toda semana uma paraxá. O que é a paraxá? Paraxá é uma porçãozinha de alguns capítulos do livro que nós estamos estudando atualmente, que agora é o livro de Gênesis, o livro de Bereshit. Então, toda semana nós temos uma paraxá, nós temos uma porçãozinha que é composta por capítulos da Bíblia, que nós estudamos, refletimos, aprendemos lições, vivenciamos aquilo no nosso dia a dia. Ora, tudo isso é se conectar com Hashem. Tudo isso é alimentar o Jacó espiritual, fazendo com que o Esaú, que representa as coisas mundanas, que representa os nossos desejos materialistas, sejam enfraquecidos dentro de nós. Então temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia, alimentando o Jacó dentro de nós. A luz não precisa exercer ativamente seu poder para dispersar a obscuridade. Essa simplesmente desaparece na presença da luz. Então, quando você manda a luz para dentro de você, por todas essas coisas que eu falei aqui, Modéani, Shema Israel, quando você faz Sedaká, quando você guarda as 7 leis Beninoa, quando você faz as preces, quando você estuda a Torá durante a semana, você está mandando luz para dentro de você. E a escuridão, ela vai desaparecer, porque onde há luz, as trevas desaparecem. Da mesma maneira, quando deixamos a santidade, agora que é o perigo, é o alerta para nós. Quando deixamos a santidade, isto é, quando não damos mais atenção para as coisas de Deus, quando começamos a errar e entender que esse erro é uma coisa normal, perdendo o temor de Hashem, quando começamos a cair nesse declínio, quando deixamos a santidade a bondade da nossa alma divina iluminar através do estudo da Torá e a observância dos mandamentos, o egoísmo da alma animal desaparece. Então, quando deixamos a santidade, as coisas de Deus, o Esaú, ele prevalece. E aqui, como nós acabamos de ler, quando nos conectamos com as coisas de Hashem, sem sombra de dúvida, o Jacó prevalece. Então, essa é a grande lição que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje. Uma reflexão. 2 identidades. A identidade representada por Jacó, que tem uma forte conexão com as coisas espirituais, e a identidade de Esaú, que tem uma forte conexão com a idolatria e com a ausência das coisas de Deus. E aí? Qual é a sua identidade? A identidade de Jacó ou a identidade de Esaú? Reflita. Paraxá Toledot. Shavuot Tov a todos. Amém e amém.